Hoje foi o primeiro dia de atendimento presencial de aposentados e pensionistas vítimas de fraudes nos descontos do INSS. E quem foi às agências esbarrou em dúvidas sobre essa situação. Isso porque, além dos débitos envolvendo associações e sindicatos, muitos estiveram no local para verificar também descontos de bancos relacionados a empréstimos consignados, que é uma coisa muito comum, empréstimo consignado. E as pessoas ficam com muita dúvida, né? Nessa quinta, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, explicou que a maioria dos aposentados e pensionistas do INSS procura atendimento pelos canais oficiais, no aplicativo ou no telefone 135. Vamos acompanhar a fala do ministro. Mandamos um comunicado para 27 milhões de pessoas, de aposentados e pensionistas, tranquilizando e comunicando que eles não tiveram qualquer tipo de desconto. Porque tem um aposentado que está em casa que ele não sabe se ele teve desconto ou não teve. Então, ele já recebeu a comunicação e 27 milhões de pessoas, de aposentados e pensionistas, não tem com que se preocupar. O governo já checou, ele não recebeu desconto. 9 milhões receberam desconto, receberam um comunicado dizendo que eles receberam algum tipo de desconto. Então, ele entra no meu INSS e nós temos mais ou menos 100 milhões de acessos ao INSS por mês. Desses 100 milhões, 91 milhões aproximadamente, são acessos feitos pelo meu INSS. 7, 8 milhões são feitos pelo 135. As pessoas recebem a ligação ou ligam para o 135 e falam com os atendentes e já estão acostumados com isso. E existe uma franja, como nós dizemos, de cerca de 2 milhões de pessoas. Esse contingente pode ser um pouco maior porque esse cenário do ressarcimento é um pouco mais delicado, então pode ter a participação mais presencial, mas são cerca de 2 milhões de pessoas que procuram as agências do INSS. O que é que nós fizemos? Como nós não temos agências do INSS, são cerca de 1.600 em 800 cidades, nós celebramos uma parceria com os Correios. Os Correios estão presentes em todas as cidades do Brasil. Não sei se você sabia disso, mas muita gente não sabe. Não sabia. Todas as cidades do Brasil têm agência dos Correios. E em 4.730 agências dos Correios haverá esse atendimento preparado para receber os aposentados e pensionistas. Pois é, e o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, destacou também, numa entrevista coletiva, a importância do atendimento presencial, a importância das pessoas serem recebidas presencialmente, sobretudo aquelas que têm mais dificuldade para poder acessar a internet pelo telefone, pelo computador. Vamos ouvir o que ele disse. Fazer um pente fino nessa questão do desconto associativo nos benefícios do INSS. É uma parte importantíssima essa, porque a gente tenta atingir um público que talvez seja o mais carente, aquele que não conseguiu fazer pelo aplicativo, não conseguiu ligar para 135. A ideia é que a gente alcance a todas as pessoas e por isso o Correio é fundamental, pela sua capilaridade, pela sua forma de atuação. A gente verificou aqui nessa agência que já teve mais de 10 atendimentos, um atendimento humanizado, com fila especial, com atendimento mais próximo do que o nosso segurado merece e precisa. Ela sinaliza que aquele desconto é indevido. Ao sinalizar que o desconto é indevido, o INSS já intima automaticamente a instituição para que ela, em 15 dias úteis, ou junte a documentação comprobatória ou faça o ressarcimento. Lembrando que essa fala aí do ministro foi hoje pela manhã, né? Quando ele fala vai acontecer ainda, porque ele conversou com a imprensa antes de começar o atendimento, logo ali no início, né, do atendimento. E agora quem traz mais detalhes pra gente, direto lá de Brasília, é a repórter Ana Paula Ramos. Ana Paula, boa noite para você. Hoje a confusão foi tanta que até em ataque de hacker se falou, né? Boa noite, Síria, André, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Pois é, pela manhã, os usuários que procuraram as agências dos Correios para verificar ali se tiveram descontos indevidos nas aposentadorias e pensões, reclamaram que não conseguiram atendimento porque o sistema estava fora do ar. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, informou que existia a possibilidade de um ataque hacker ter causado essa instabilidade no sistema. Mas à tarde o problema já tinha sido resolvido e os Correios divulgaram um balanço agora no final da tarde e cerca de 50 mil aposentados e pensionistas
procuraram o atendimento presencial hoje, que foi o primeiro dia que as agências dos Correios estão recebendo esses aposentados para eles verificarem se foram vítimas dessas fraudes. O Jorge Messias, o advogado-geral da União, também informou que na próxima semana será apresentado um cronograma para a data de ressarcimento dos aposentados. E ele também falou que ainda falta definir alguns critérios, né, de como que será feito esse ressarcimento e como é que vai ser a correção também dos valores descontados indevidamente. A ideia do governo é que todos esses recursos sejam devolvidos aos aposentados até o final do ano. Foi o que prometeu também o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, e a ideia do governo também é usar recursos públicos para pagar os aposentados e depois cobrir esses valores com o dinheiro que vier das entidades. Lembrando também que as vítimas de fraudes não têm prazo para procurar as agências dos Correios. O atendimento continua aí por tempo indeterminado e também são 4.730 agências que estão habilitadas para realizar esse atendimento. Mas a orientação do governo ainda é que os aposentados procurem preferencialmente a plataforma Meu INSS e o canal de atendimento 135. Por esse canal, né, pela plataforma o Meu INSS, já foram realizados 2 milhões de pedidos de ressarcimento por descontos indevidos. Volto com vocês. Pois é, os aposentados que precisarem de atendimento envolvendo empréstimos e orientações, é só procurar os canais oficiais do Instituto, como o telefone, por exemplo, 135 ou então pelo aplicativo Meu INSS, né, Síria? Pois é, André, e hoje muita gente, principalmente pessoas que moram em cidades no interior do estado, pessoas que moram na zona rural, né? Eu ouvi de muitas pessoas, né, que se sentiram aliviadas por ter essa oportunidade, por ter esse atendimento presencial. Porque quando o ministro fala, né, a maioria das pessoas prefere o atendimento virtual, a gente já falou sobre essa questão aqui no Tempo News, né? Nem todo mundo tem acesso à tecnologia, ou às vezes o idoso, a pessoa tem dificuldade ali de acessar o aplicativo, tem dificuldade de fazer o cadastro de uma senha, não tem alguém por perto, né, para estar auxiliando ali o tempo inteiro, e isso gera insegurança, né? Então essas pessoas se sentiram hoje acolhidas de certa forma por ter esse contato, né, por ter um contato humano, né, para olhar ali para o rosto da outra pessoa e ter a certeza que está sendo atendida, que o problema vai ser resolvido, ou a certeza que o problema vai ser resolvido, muita gente não tem ainda, né? Mas ao menos essa segurança, olha, eu fui lá e realmente eu fiz uma reclamação, eu questionei que aquele valor que estava sendo descontado ali do meu salário, né, não foi uma autorização minha. Eu ouvi isso de muitas pessoas hoje, pessoas que moram no interior, né, e se sentiram de certa forma mais tranquilas em poder ir pessoalmente. Agora, André, uma outra questão também que é bom esclarecer é que somente nas agências dos Correios, né, algumas pessoas procuraram agências do INSS, né, achando que lá teria esse atendimento, e de forma alguma, né? Então, tem essa relação, não são todas as agências dos Correios, mas o atendimento presencial é nas agências dos Correios, né? E aí veio essa outra questão também. As pessoas foram às agências dos Correios e queriam, além desses descontos indevidos, elas queriam falar de consignado, né, de empréstimo consignado, e a orientação que todas receberam nesse momento, não vai ser tratada essa questão e procurar o telefone ou os canais de atendimento virtual. Então, só para esclarecer, porque às vezes a pessoa também fica muito tempo ali na fila, espera o correio abrir, a unidade abrir para ser atendido, e aí chega lá, espera ser atendido, demora e ainda tem que voltar para casa sem ter o problema resolvido, né, André? Pois é. A Ana está com a gente lá em Brasília também. Ana, então, lembrando, reforçando aqui, não há necessidade de sair correndo, né? As pessoas têm tempo para ir lá e fazer o pedido, não é isso? É isso mesmo, não tem prazo, o governo já falou que ninguém vai ficar para trás, inclusive eles estão planejando para os próximos dias uma busca ativa, então quem não se manifestar sobre se foi descontado, se precisa de reembolso, o governo vai atrás dessas pessoas, então não precisa ter pressa. Lembrando também que as pessoas que vão nas agências dos Correios, a única documentação exigida é um documento de identificação, né, para provar ali quem ela é, qual o número do CPF, não precisa mais levar nenhum contra-cheque, nenhum extrato de INSS, nenhuma outra documentação.